Eu saí da casa dos meus pais aos 27 anos, porque lá estava muito confortável. E eu só fui sair depois que as coisas começaram a ficar um pouco desconfortáveis. É o que acontece, às vezes a gente se acostuma com o conforto. E esse conforto faz com que a gente não tenha urgência para se mexer, para resolver as coisas, para se adiantar. E quando as coisas começam a ficar desconfortáveis, né, você começa a desenvolver esse nível de urgência por resolver sua vida, por resolver logo as coisas, né, seja o que for. Eu sempre quis sair de casa cedo, né? Eu lembro de quando eu tinha uns 14 anos, uns 15 por aí, 16, que eu estava numa fase muito rebelde, né? E minha mãe, como ela era muito protetora, né? Até um pouco rígida. E eu, ariano, né? Liberdade, rebeldia, fogo, né? Eu falei, cara, eu não quero pessoas mandando em mim, não quero pessoas, sabe, me obrigando a fazer as coisas, não quero pessoas me cobrando, não quero pessoas me exigindo, me cobrando. Aí eu falei, eu tenho que sair fora, eu tenho que ir embora, eu tenho que ficar independente logo. Mas ao mesmo tempo, eu acabei ficando muito acomodado, porque lá, minha mãe, eu amo ela, perdoo ela por tudo, ela deu o melhor. Minha mãe é uma guerreira, uma pessoa extraordinária, assim, que eu admiro demais pela força de vontade, pela determinação, pela resiliência da minha mãe na vida dela. É impressionante, impressionante. Uma mulher que carregou um peso que não precisaria, mas ela tinha que carregar, né? Porque a vida colocou ela nessa situação e ela sustentou, ela aguentou. E estou aqui criado, né? Estou aqui adulto e sou muito grato por isso, né? Mas aí também a forma como ela me criou, né? A forma como eu era, acabou criando muitos atritos. Porque o que acontece? Ao mesmo tempo, minha mãe também me dava muito conforto em casa, né? Não financeiro, porque a gente não tinha condição financeira, né? Mas não faltava comida, tinha roupa lavada, né? Minha mãe sempre foi muito protetora, né? Então, de certa forma, fiquei muito apegado a isso, né? A essa proteção. E não me mexia, não me desenvolvia nos meus relacionamentos, né? Não arriscava, não tinha aquela ousadia, sabe? O meu lado masculino, ele não foi totalmente incorporado na minha individualidade, sabe? Eu tinha medo de dar em cima das meninas, como eu falei no último vídeo, né? Então, mesmo eu sendo uma pessoa assim até de certa forma que sabe conversar de várias coisas, né? Muito agilizado e tem uma aparência legal também, mas não fluía as coisas. Por quê? Porque interiormente eu estava fechado, né? Dentro de mim eu estava fechado para aquilo. Então não adianta vir de fora, né? Se por dentro você está fechado. Então essa reflexão é bem interessante. Às vezes uma pessoa solteira, ela diz que está aberta para o relacionamento, mas por dentro ela está totalmente indisponível. Então eu estava indisponível para um relacionamento no sentido de que eu não sabia como lidar. Não sabia como lidar com relacionamento, né? Mas eu saí, eu frequentei nesse tempo uma igreja, a igreja do Santo Daime, uma igreja onde o pessoal toma muito aquela bebida, ayahuasca, né? Você conhece a ayahuasca? Então, de 2019, não, de 2015 até 2024, eu passei na igreja do Santo Daime, tomando ayahuasca, né? E isso me interagia muito, porque tinha aquela expansão de consciência, né? As coisas que eu estudava de mecânica quântica e espiritualidade era explicada para mim. Então diz se por um lado eu demorei a me desenvolver nos relacionamentos, por outro lado eu me desenvolvi um pouco na questão intelectual, na questão cognitiva, sabe? Porque eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, espiritualidade, desenvolvimento pessoal muito cedo. Então, de certa forma, isso foi um refúgio, né? Eu não me desenvolvi na questão de todo mundo ia para as festas, todo mundo ia para bebida, né? Essas coisas. E eu não fui por esse caminho. Eu não gostava de bebida.
eu não gostava de festa, né? Então eu saía com meus amigos da igreja lá do Santo Daime, né? E a gente tinha muitas experiências legais, era muita amizade, a irmandade, né? Aquele senso de pertencimento, né? Que a gente tanto busca, que o ser humano tanto busca, né? Então eu fiquei preso nessa questão do pertencimento. Agora a gente chega na questão do vídeo, né? Sair de casa aos 27 anos, que pode se considerar tarde. Eu considero tarde, né? Então eu acho que esse pertencimento, ele por um lado foi muito bom para mim. Foi uma escola, esses 9 anos que eu passei na igreja, né? Com as pessoas, com as personalidades das pessoas, a intimidade que foi criada nesses 9 anos, né? De estar junto com as missões e tudo mais. Foi muito aprendizado, foi uma escola, cara, aprendi muita coisa, sou muito grato a esses 9 anos que eu passei lá. Muito, muito mesmo. Mas aí eu acordei, cara, acordei pra vida, sabe? Todas as coisas que eu vinha estudando de espiritualidade, física quântica, autoconhecimento, psicologia principalmente, gosto muito de estudar psicologia. Eu comecei a entender a questão da minha identidade, a questão de como eu estou funcionando, sabe? Das minhas motivações, do porquê eu faço o que eu faço, sabe? Então eu comecei a perceber o quê? Que eu não estava vivendo para mim, estava vivendo para outras pessoas, estava vivendo para agradar outras pessoas, né? E não sendo genuíno, não sendo original, não sendo autêntico, não sendo eu mesmo. Então esse vídeo que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo um esforço para ser o mais autêntico possível e não querer ser uma pessoa que é o que não é, né? Então é mais ou menos isso. Demorei para sair de casa por causa do conforto, por causa do pertencimento com os amigos. Você perde a sua individualidade quando você entra num coletivo, né? Você não pensa só como um, né? Você pensa como um grupal. E tem um líder, né, que decide as coisas por você. Então, na sua vida pessoal não pode ser assim. Na sua vida pessoal você é o líder, você é a pessoa que escolhe, você é a pessoa que toma as decisões, você é a pessoa que cria o seu caminho. Não a pessoa que é guiada pela vida, que é conduzida pelos outros, que espera que os outros falem o que você tem que fazer. Não. Então eu acordei para a vida, comecei a incorporar a minha masculinidade de volta, né? Aí eu comecei a cuidar do meu corpo, da minha alimentação, dos meus hábitos, né? E venham melhorando devagarzinho, né? E gravando isso no corpo, que é importante. As experiências gravam no corpo. Não pode ser só o sensorial, só o mental. Tem que ter as experiências, né? Então, nos últimos 4 anos, eu tô mais sozinho em casa, sabe? Não tô mais direto na casa de fulano, de ciclano, direto, sabe? Temos que se divertir esse final de semana. Não, meu amigo. Se for para me perder tempo, vou perder tempo aqui em casa na minha paz, né? Mas de preferência eu vou estudar algo, vou começar um projeto, vou me autoanalisar e assumir as rédeas da minha vida na eternidade, né? Na vida mesmo. Então, o vídeo de hoje é isso. Será se você, a reflexão que fica, né? Será se a sua vida não está muito confortável? Será se você vai esperar que os problemas apareçam para você se mexer? Será se você não tá, se você não perdeu a sua individualidade em grupo? Será se você está servindo a uma egrégora? Porque, gente, eu saí da egrégora. Foi difícil, ainda me puxa um pouco, né? Mas eu resisto e vou criar meu próprio caminho. E é isso. Se você é homem, siga seu próprio caminho, porque a vida não vai ter pena de você não, cara. E a conta vai chegar, e quando ela chegar, é bom que você tenha se adiantado, né? Para você pagar essa porra à vista. Valeu.